Você alguma vez parou para elencar o número de violências que as mulheres sofrem? E os tipos, são tipos de violência, né? A violência verbal, a violência psicológica, a violência sexual, enfim, a violência emocional, né? Hoje a gente vai conversar brevemente sobre essas violências e como elas têm se apresentado nos nossos corpos através de irregularidades, tá? Sejam bem-vindas todas vocês que estão entrando. A gente está começando mais um bate-papo ao vivo, que é sempre de segunda a quinta, meio-dia e meia, horário de Brasília. E às sextas, meio-dia e meia, eu faço perguntas e respostas. Então, olha, amanhã, sexta-feira, é o dia em que qualquer pessoa que tem uma pergunta para fazer, tem uma questão, uma dúvida, vai colocar aqui embaixo na caixinha, tá? E agora a gente vai olhar brevemente aqui para os tipos de violência que a gente tem sofrido e como elas têm dado vazão às nossas irregularidades ginecológicas. E eu vou começar por uma violência que é do sistema, que não é necessariamente cometida por uma pessoa e que não é só necessariamente a mulher que tem sofrido. Boa tarde, José Carlos. Mas todo o estresse e ansiedade que a gente vive no dia a dia e as pessoas que não medicam, não praticam esportes, não têm atividades que se voltam para a meditação, para a conexão consigo mesmas e com o corpo, sofrem mais estresse e ansiedade. Por quê? Não é que sofrem mais impactos. Infelizmente, não há como um ser humano que viva nesse planeta viver uma vida toda sem passar por estresse ou ansiedade, né? Mesmo os monges budistas, antes de se tornarem monges, viveram essas situações. Mesmo que a gente vire o Mowgli e viva na floresta, em algum momento a gente vai passar estresse ou ansiedade. Ou porque não tá achando a comida para caçar e para comer, ou porque não tá encontrando caminho para subir pelas árvores. Então, assim, é impossível um ser humano não passar por esse tipo de situação. Mas a diferença entre duas pessoas que vivem situações de ansiedade e estresse no resultado dos impactos é que a pessoa que cuida mais do seu estilo de vida, que olha para a meditação, que prioriza o seu tempo com você, o seu silenciamento, que é um caminho de voltar para dentro, seja através de meditação, de oração, essas pessoas, elas conseguem amenizar esses impactos dessa violência no corpo, tá? Elas conseguem dissolver melhor. Enquanto que outras que não fazem isso vão vivendo e acumulando esses resíduos tóxicos no corpo, no campo energético e, obviamente, vão ter mais impactos. Onde a gente vê os impactos das violências, do estresse e ansiedade no nosso corpo? Para quem menstrua, aparece prontamente no ciclo menstrual. Por quê? Porque o útero é um órgão que responde imediatamente à situação que a gente está vivendo agora. Agora, tá? Então, se você está num mês muito atribulado, muito estressante, muito sobrecarregada, e você está ovulando, pode ser que a sua ovulação venha com um pouco de sangramento ou de dor. O que isso está indicando? Isso está indicando que se já não houver uma doença pré-existente, por isso a gente não pode normalizar esses sintomas, tem que ir ao médico. Se não existe nada, é o impacto desse tipo de violência que mexe com a nossa produção de cortisol. Então, vai aparecer direto, vai adiantar a menstruação, ou vai mexer com a ovulação, vai aumentar a TPM, pode aumentar o fluxo menstrual, pode sentir cólica fora de hora, isso se não existe doença pré-existente, tá? Agora, quando a gente fala sobre outros tipos de violência, por exemplo, na Semana da Saúde Emocional, na aula 3, eu falei muito sobre as consequências dos abusos sexuais. Falei como a gente se desvencilhar dessas memórias, quais são os primeiros o primeiro passo, o mais importante, para a gente ressignificar um abuso, uma violência sexual,
E falei especialmente sobre os impactos que isso traz. Uma mulher que ela viveu um abuso sexual, viveu um estupro, uma violência sexual, dependendo da maneira como ela tá lidando com isso internamente, essa maneira nunca é simples e nunca é fácil, isso vai dar vazão a problemas ginecológicos. Isso por si só já vai trazer entraves na sexualidade, né? Um medo de se relacionar sexualmente com alguém, ou durante a relação, a memória dessa violência vir e bloquear o corpo dessa mulher para que ela se entregue, para que ela viva o prazer. Mas nos casos de somatização mais avançadas, acontece o vaginismo, a vulvodínia e as infecções vaginais, quando começam a aparecer repetidas vezes, estão falando sobre questões sexuais a serem resolvidas, que não necessariamente seriam abusos, tá? Mas quem sofreu uma violência sexual, um abuso sexual, sabe que pra gente se relacionar com alguém depois sexualmente é extremamente complicado, né? Então, esse tipo de violência deixa essa sequela, deixa a mulher bloqueada para viver essa energia sexual com naturalidade, com prazer, com vida, com alegria, como deve ser. Quando a gente já olha para as violências contra a mulher que envolvem a agressão física, a gente está falando de dores muito profundas que ficam registradas nesse útero e por evidência nas mamas, tá? Os nódulos nas mamas, especialmente o câncer de mama, quando a gente vai fazer estudo de caso com pacientes que desenvolveram o câncer de mama, desculpem, um dos pontos em comum, em boa parte dos casos, é que as pacientes, em algum momento da sua história, se relacionando com o masculino, se sentiram um nada, para resumir. Mas se vocês quiserem que eu elenque o que inclui esse nada, geralmente são mulheres que se dedicaram muito a relacionamentos com o masculino. E isso, gente, não é só conjugal, tá? Uma filha que fica cuidando de um pai doente, ou alguém que cuida do irmão, ou alguém que tem uma relação muito intensa de trabalho, onde está convivendo ou subordinado ao masculino o tempo todo. A maioria das mulheres com câncer de mama são mulheres que são heterossexuais, não necessariamente estão em relações heterossexuais, mas são heterossexuais. E a gente observa que a maior violência que o câncer de mama somatiza é a rejeição e ou, muitas vezes, a indiferença do... Mas meu gato quer aparecer na live. Pronto, dá um hi. Olha lá, amorzinho. Ó, ele é um hermafrodita. Ele é homem e mulher juntos, né? É o equilíbrio dos dois. Não escolhi, apareceu na minha casa bem no processo de estudo de caso da ginecologia emocional, onde eu estudava muito sobre feminino e masculino. Esse gato apareceu com 4 meses. E vejam, é hermafrodita. Tem pênis e não tem saco. Tem útero e não tem a vagina para cruzar, né? E aí eu dei o nome pra ele de amor. Já que une as duas energias, é a energia do amor. Todas as energias são do amor, né? Mas achei que ele tinha uma carinha de amor. Bom, a maior somatização que pode acontecer, advinda da violência contra a mulher, e que os estudos de câncer de mama mostram, são mulheres que na maioria das vezes foram rejeitadas e ou sofreram indiferença. Muitas foram traídas pelos companheiros, muitas foram abandonadas. Se tem alguma psicóloga aqui que já recebeu pacientes com câncer de mama, talvez ela encontre alguns pontos em comum com essas evidências que eu tô trazendo aqui. Então, hoje existem muitos nomes, né? Gaslighting, muitos nomes que eu nem sei falar todos, de violência, inclusive psicológica. Eu digo que a violência psicológica está acontecendo o tempo todo.
né? Ela aconteceu durante o meu casamento, por muito tempo. Eu não acho que o meu ex-companheiro tinha consciência disso. Eu acho que isso vem já de um sistema familiar e de um sistema patriarcal, onde assim como nós já nascemos cheias de reflexos, de abusos, de situações de preconceito que as mulheres que vieram antes de nós viveram, os homens também vêm, né? Então eu não acho que isso era consciente, mas eu vivia uma espécie de dominação psicológica em muitos sentidos, né? E uma das características da violência psicológica contra a mulher é justamente a destruição da autoestima e amor próprio dela. Amor próprio já não tem, né? Porque pra gente entrar numa relação dessa, a gente já nem sabe o que é amor próprio. Eu tô falando por mim, né? Mas a autoestima piora muito e você fica totalmente sem autoconfiança, porque geralmente o que a figura masculina faz é derrubar a autoestima da vítima, derrubar a confiança que a vítima tem em si própria, porque isso nos enfraquece demais, isso nos traz insegurança, isso nos traz codependência emocional, isso nos traz medo, e com tudo isso a gente fica muito mais disponível a atender o que o agressor quer, né? Fora tantas outras inúmeras violências. Mas o que eu quero trazer aqui com essa reflexão de hoje sobre a violência contra a mulher é que a gente precisa começar a observar quando a gente faz esse caminho, né, da metodologia de ginecologia emocional para entender a raiz emocional, quais são os padrões de relacionamento que eu tenho com o masculino. Quais são as violências que eu sofro e que eu já sofri. E o que acontece no processo, por exemplo, dentro do workshop, é que a gente se dá conta dessas violências. Elas são muito sorrateiras, parte delas, especialmente as psicológicas. Boa tarde, Gidelia Costa. Nome diferente. O meu também é diferente, né? Então, a gente vê que todas essas violências adoecem a nossa alma, destroem aquilo que eu chamo de 3As, amor próprio, autoestima e autoconfiança, e por consequência somatizam-se em irregularidades ginecológicas. Então, quando a gente vê sempre uma irregularidade ginecológica, ela pede pra gente observar a nossa relação com o feminino e masculino também. E quando a gente olha para o masculino, é óbvio que o número de violências que ele nos acomete é muito maior do que a feminina. No entanto, isso não exclui a violência da mulher contra a mulher. Quantas aqui hoje podem ter reconhecido a própria mãe como uma narcisista? E o narcisista, ele tem um perfil que é inconsciente. Tá certo que isso não o exime de todos os prejuízos que pode ter nos trazido esse tipo de relação. Mas já ouviram aquela visão psicológica de que sempre alguém que agride já foi agredido? Sempre aquele que faz bullying já foi o objeto a sofrer o bullying, né? O sujeito a sofrer o bullying? Então aqui fica só uma reflexão para você olhar quais são as violências que você vê que o seu feminino já sofreu. Você observa quando essas violências acontecem e elas gritam no seu sistema ginecológico, no seu ciclo menstrual? Qual é o nível de estresse e ansiedade social, que é uma violência contra a mulher, que você vem vivendo? A violência para você atingir o padrão estético, a violência para você ser a melhor mãe do mundo e solo ainda, né? A violência onde você é admirada como uma guerreira, mas que está exausta, está cansada, está sozinha. Observar tudo isso para criar uma consciência crítica a favor de melhoras sociais, mas observar tudo isso como isso está falando com você através dos seus problemas ginecológicos, tá? Eu quero lembrar que todo esse trabalho da gente decifrar essa comunicação do corpo com a gente e de fazer essa cura integrativa,
Acontece dentro do meu workshop de ginecologia emocional, que tá com inscrições abertas, tá com desconto bem expressivo, se não me engano é de 60%. Quem quiser receber todas as informações, esse curso é um curso bem leve de fazer, bem gostoso, porém muito profundo. É um curso que nos convida a revisitar a nossa história como mulheres, com o nosso corpo, com a nossa ancestralidade, aprender a interpretar a influência lunar, as influências das nossas fases, nos nossos comportamentos e emoções e principalmente a raiz emocional daquilo tudo que está adoecendo a nossa história de vida com o feminino e está refletindo no nosso sistema ginecológico através de doenças que a pílula não vai curar. O que vai curar a doença é você alinhar a parte nutricional, seu estilo de vida e principalmente entender qual questão com o seu feminino a doença está te convidando a ressignificar, tá? Tudo isso é feito dentro do workshop. É só digitar a palavra ciclos aqui nos comentários e eu mando por mensagem privada o site do curso com essas vagas com desconto para quem sentir que é para si esse percurso nesse momento, né? Gente, amanhã, 12h30, eu tô aqui só para tirar dúvidas. Então você que tem uma pergunta para me fazer, uma dúvida, uma questão, tá com algum caso aí enrolado, só não vale, gente, vir com a seguinte pergunta para mim, ó. Estou sentindo uma dor aqui, não sei aonde. O que pode ser? Esse tipo de pergunta eu não respondo mais. O que pode ser? Eu daqui não sou o super-homem que tem aquela visão de raio-x e vou fazer o diagnóstico através da tela e falar o que pode ser. Eu vou falar pra você ir no médico, tá? Então, se for qualquer outra pergunta, venham, tá? Espero vocês aqui amanhã, à 12h30, horário de Brasília. Obrigada por vocês que estiveram aqui nessa reflexão sobre a violência contra a mulher. O replay vai ficar disponível agora nos Reels e espero vocês amanhã, nesse mesmo horário. Combinado? Beijo no coração. Tchau, tchau.